Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, uma boa noite a cada um. Graças ao Senhor, até aqui Deus tem nos sustentado, dado graça, força, tem nos mantido de pé, nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais um momento abençoado que Jesus nos preparou para estar aqui trazendo uma mensagem de Deus para vocês, E para quem estiver chegando agora no canal, se inscreva, deixa o like, comenta, compartilhe, essa mensagem do Senhor para as demais pessoas, familiares. E eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudicéia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida e na casa de todos vocês. É o último dia do ano, Daqui a pouquinho já começa 2026 e nada melhor do que finalizar o ano deixando uma palavra, para cada um de vós e nós também nos preparar, nos fortalecer, nas armaduras de Deus, porque sabemos que no decorrer do ano sempre tem altos e baixos, Então uma alegria, choro, como posso dizer, é inevitável, É inevitável. Mas aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalará, Então vou deixar aqui uma mensagem que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 12 até o 19. Não, capítulo 6, versículo 11 até o 19. Vistam-se com toda a armadura de Deus, dá a vocês. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Perdão, irmãos. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois lutarem até o fim. Vocês continuarão firmes sem recuar, Então aquele que se apega cada dia em Deus, nos tempos ruins, a gente vai estar fortalecido com as armaduras de Deus. Ou seja, temos que orar constantemente, buscar o Senhor constantemente, para quando vir os tempos maus, a gente está ali firme, passando pela tempestade, passando pelas ventanias contra, E vencermos em nome do Senhor Jesus, porque a gente só vence se estivermos firmados com Deus. É Deus que dá a vitória para nós, não somos com o nosso próprio esforço que conseguimos. Então, oração constante, A oração é a armadura, E continuando aqui, portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça. Ou seja, quem anda com a verdade, anda com Deus. A verdade sempre prevalece. Quantas vezes a gente é injustiçado, Eu mesmo este ano eu fui injustiçado. Sem dúvidas, inventaram uma mentira para me mandar embora da empresa da qual eu trabalhava, Porque os 3 anos e pouco que eu fiquei lá, eu trabalhei com a verdade, fiz o meu trabalho, com total justiça, as coisas certas, não atrasava, não faltava, agia com a verdade, falava as coisas que necessitava, tudo para a empresa crescer, a empresa não ser mal vista, Mas teve um que, com o cargo que exercia, tinha aquela certa autoridade, acham-se intocáveis, Mas muitos não sabem ou não acreditam que Deus vê tudo. E não há mentira que fique coberta por muito tempo. Ou seja, eu andei e ando com Deus, eu ando com a verdade.
Em breve, com fé em Jesus, a fé que eu tenho no meu Deus, o Deus que eu sirvo, as mentiras que foram faladas contra mim, elas vai cair por terra, a verdade vai vir à tona, né? E a pessoa, não desejo mal a ela, mas que ela pague por tudo que de mal que fez, né? E que com isso ela venha ver as coisas diferentes, venha ver que Deus existe e que Deus vê tudo, e que a partir daquele momento ali ele venha mudar o jeito de pensar, de ver as coisas, né? Não querer fazer mal ao próximo, e sim estender a mão para o próximo, ajudar. Porque assim como ele está lá trabalhando, precisa, todos nós também precisamos, né? E versículo 15: e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém, até o 18. Amém. Louvado seja teu nome, Jesus Cristo. Então é que venhamos a cada dia orar mais, né? Orar mais, nos fortalecer cada dia mais no Senhor. Tempos ruins sempre vem. Entra ano, sai ano, mas eu quero dizer para vocês que se fortaleça em Deus. Não confie no homem, porque aqui a gente não vai, o foco aqui é falar de Deus. Mas ano que vem, o ano que se entra agora, 2026, é ano de eleições, né? Então muitos, fulano de tal vai fazer, fulano de tal vai melhorar as coisas. Não confie no homem, confie somente em Deus. E o que eu peço a vocês é que analisem bem cada candidato, né? Veja se ele está conforme a palavra de Deus, para depois não se arrepender. Não foque em uma coisa, e sim ver, porque às vezes a pessoa foca numa coisa, ele vai fazer tal coisa, mas não vê as outras coisas que vai causar, né? Então, antes de escolher seu candidato, vê se ele é uma pessoa que segue a palavra de Deus, uma pessoa que valoriza a família, né? A família unida, né? Porque muitos hoje aí estão querendo aprovar coisas que destroem a família, né? Você ora para seu filho, sua filha, alguma pessoa sair das drogas, aí tá lá um político que é a favor das drogas, né? Você ora para Deus libertar dos vícios e enfim de coisas erradas que alguma pessoa pratica, e vai o cidadão lá e quer afrouxar a lei, quer beneficiar, entendeu? As pessoas que agem errado, quer favorecer pessoas que agem errado. Então prestem bem atenção nisso daí, que vocês tenham um ano abençoado, né? E como eu te falei, entra ano, sai ano, entra ano. Não espere sempre coisas boas. Sempre vai vir coisas boas, mas vai vir coisas para nos entristecer, coisas para nos querer parar, né? Então fortaleça no Senhor Jesus. Esse ano foi um ano de bênção, foi um ano de vitória, 2025, mas foi ano de luta também. Foi um ano de choro para mim, né? Foi um ano que me deixou, passei por muitas preocupações, passei por um bom tempo de choro, porque eu perdi algo que era bem importante para mim, né? Um ser humaninho, né? Vamos se dizer assim, bem importante para mim, mas Deus esteve comigo, minha esposa, minha família sempre esteve ao meu lado, né? E Deus, acima de tudo, Deus esteve ali segurando as minhas mãos, me fortalecendo, dando força. E hoje, graças a Deus, estou bem melhor, estou fortalecido no Senhor Jesus, né? Aí quando pensa que não, perdi o trabalho, né? Mas assim, eu vejo que tudo é um tempo de Deus. Deus me colocou lá e Deus permitiu que eu saísse. E eu creio que é porque tem coisas que Deus já preparou para mim para o ano de 2026, né?
Eu não sei o que é, mas quem confia no Senhor não se decepciona e sabe que o que vem sempre é coisas maravilhosas, extraordinárias, né? Coisas que a gente nem pode imaginar. Amém, irmãos? Assim eu vou passar a palavra para minha esposa. Deus abençoe a todos. Tenham uma noite abençoada, de paz, alegria, né? Que acima de tudo, tudo que vocês desejarem, que o Senhor Jesus venha conceder tudo aquilo que vocês desejarem de bom no coração, né? Porque muitas das vezes a gente passa por alguma afronta, o coração da gente quer fazer algo que não agrada a Deus. Então, que o Senhor Jesus realize aquilo de bom que está no seu coração, saúde, paz, alegria a todos, união, amor ao próximo, amor à família, né? Que não venhamos somente em datas especiais, Natal, Ano Novo, querer se aproximar da família, mas os 365 dias do ano, que venhamos sempre estar ali, ó, dando auxílio, estendendo a mão a todos os familiares, visitar, né, dar toda a atenção. Amém? Deus abençoe. Minha esposa está com a palavra. Amém, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só para complementar o que meu esposo pregou aqui nessa noite abençoada, né? É uma palavra muito forte. Eu creio que foi o nosso Senhor que direcionou para ele, está falando essa palavra, para reforçar e fortalecer o que ele falou, né? Que nós não venhamos a lembrar daqueles familiares que às vezes estão precisando de uma palavra, fica ali com o coração magoado, angustiado, um não liga para o outro não liga para o outro, e assim o ano se passa e todo mundo fica distante. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos a nossa hora. Sabemos a hora aqui do mundo, né? Mas não sabemos a nossa hora, a hora da nossa partida. E é uma hora que ninguém sabe, ninguém é avisado, todo mundo pode ser pego de surpresa. Então que esse ano que se inicia aí venha chegar aí trazendo mais união para as pessoas. Nosso mundo precisa, as pessoas do mundo precisam de mais união, mais amor. Tem muita gente passando fome, necessidade, tem muita gente, muitos familiares desempregados aí. Depois dessa pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, suas casas, muitos moravam de aluguel, não teve mais condições de pagar um aluguel e não tiveram outra opção a não ser morar na rua. Então que a gente venha meditar, venha refletir. A gente passa por momentos aflitos, por momentos angustiantes, passamos. Tem momentos bons? Tem. Mas toda vez que a gente estiver passando por um momento de angústia, de aflição, a gente tem que lembrar que tem pessoas que estão em situações muito piores do que a nossa. Tem pessoas que entrou num leito de hospital e ficou lá o ano inteiro. E os médicos não sabem nem mais o que falar, nem mais o que fazer. Mas Jesus, ele é o médico dos médicos. Jesus, ele dá a palavra final. Jesus é o nosso advogado, é o nosso juiz fiel. Ele nunca perdeu uma causa, não vai ser a nossa, não vai ser a sua que ele vai perder. É igual o meu esposo falou, eu fui injustiçado, mas o dono da justiça está lá em cima, nada passa despercebido ao olhar do nosso Senhor Jesus, nada. Ele está onde nós não estamos, ele escuta o que nós não podemos ouvir e ele vê o que nós não podemos ver. Por isso ele faz justiça por nós, mas por isso está aí a grande importância de sermos fiéis a ele. Em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis, porque muitas das vezes a gente busca Jesus nos momentos, quando chega o momento da bonança, a gente vira as costas para ele, né? E só volta quando está tudo ruim de novo. Mas não podemos virar as costas para ele. Nos momentos bons nós temos que estar com ele, na presença dele, buscando, orando, jejuando, com os joelhos dobrados. Se tiver alguém que te magoou, levantou uma calúnia, igual fizeram com meu esposo, igual já fizeram comigo, dobre seu joelho e ore por essa pessoa. Um dia eu estive numa igreja e eu falei para o pastor que eu estava muito magoada com uma pessoa, eu estava, na verdade, aflita, angustiada, e por aquela pessoa ter me feito tanto mal. E ele olhou para mim e falou: a senhora já parou para orar por essa pessoa? Eu falei: orar por ele? Por essa pessoa? Depois de tudo que eu passei? Fui tão envergonhada, injustiçada. E ele falou:
Jesus fala na palavra dele, Jesus nos ensinou a sermos humildes e a orar por aqueles que se levantam contra nós. Então, se a senhora orar por ele, por essa pessoa, Jesus é quem vai fazer justiça pela senhora. E Jesus ainda vai fazer mais, vai tirar essa aflição, essa angústia, essa mágoa, essa tristeza do seu coração. E só assim a sua vida vai seguir em frente. Porque enquanto a senhora não fizer isso, não vai dar nada certo. E a partir daquele momento eu procurei ouvir aquela palavra e levei para dentro de mim e fiz. Porque nós temos que fazer aquilo que contraria as nossas vontades, mas que é a vontade do nosso Senhor, que nem sempre é a nossa. Na grande maioria das vezes não é a nossa vontade, mas é a dele, e é a dele que tem que prevalecer até o fim. E são essas palavras que eu deixo para todos vocês, uma abençoada noite. Que Jesus venha abençoar os vossos corações, as vossas casas, que vocês não venham esquecer dele nesse momento tão importante que é hoje, né? Daqui a pouco o novo ano se inicia. Passe o seu ano novo na presença de Jesus, dobre os seus joelhos aí onde você estiver, busca ele, se você estiver aflito, se você já chorou hoje. Jesus, ele entra na sua casa, no seu coração hoje, dobre os seus joelhos, busque ele e deixe ele aí dentro da sua casa, não deixe que ele saia mais de jeito nenhum, porque as portas estão se fechando, a porta está ficando estreita, o tempo está passando rápido, não sei se vocês já perceberam que Jesus está às portas, então não deixe ele voltar sem te levar não deixe ele voltar sem que você conheça ele. Faça isso e você nunca vai se arrepender. E eu agradeço a todos por essa oportunidade de deixar nós entrarmos aí na sua casa com esse vídeo para vocês. Uma boa noite. Boa noite, Deus abençoe meus familiares, parentes, de perto, de longe. Amém. Todos vocês, meus tio, tia, primo, prima, cada um que segue, né? Nós assiste, nós aqui, nossos vídeos, né? Os pais da minha esposa, né? Meu sogro, minha sogra, os parentes dela também. Deus abençoe a todos, vizinhos, todos que eu conheço, né? Que segue, meus pastores, todos que estiveram ao meu lado, né? Todos que eu conheço. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês na caminhada, tá bom? Amém. Um abraço, fica com Jesus, uma boa noite.